Radar Noticioso, Jornal dos Bem Informados para 54 cidades da região, a partir de Sorocaba nos 99,7 MHz da Líder FM e a hora certa para você marcar na cidade. Agora são 7 horas mais 14 minutos, 7:14. O que é o sangue? Qual a função vital desse líquido em nosso organismo? É a transfusão de sangue salvadora de vidas? O que dizem as autoridades no assunto? Essas e outras perguntas você vai saber em detalhes logo mais aqui dentro do Radar Noticioso, pois nós temos convidados especiais que trarão esse tema em detalhes, em minúcias, e você poderá conferir isso de perto. 7:15, vamos para um breve intervalo comercial e voltaremos em instantes. Aguarde. Radar Noticioso, Jornal dos Bem Informados, a hora certa para você marcar. 7:23. Lá está Antônio Atier. Bom dia, Antônio Atier. Quem está com você aí? E vamos partir então para uma reportagem especial dentro do Radar Noticioso. Bom dia, Gregório Garcia. Bom dia, Joel Robson. Realmente hoje a Rádio Líder FM, através do Radar Noticioso, vai ter um espaço especialmente em debate para o sangue. O médico Dr. José Henrique Silveira, que é cirurgião, também vai participar. Pedro Calvati, da Comissão de Ligação Médicos Hospitais. Primeiramente, vamos conversar aqui com o Dr. José Henrique Silveira. Dr. José Henrique, a transfusão de sangue, dá para o senhor explicar melhor? Porque tem a testemunha de Jeová, ela é contrária a isso. Por quê? Na verdade, o Ringo e todos os telespectadores, hoje em dia a ciência médica tem progredido bastante nesse sentido, e eu acredito que a evolução do sangue nesse período de tempo, nessa década, tem sido bastante discutida pela classe médica. E é de conhecimento de todos o risco potencial que existe em cada transfusão de sangue. Então, todos os médicos e pessoas conscientes desse risco têm atribuído o devido valor ao sangue e o risco que ele pode trazer. Entre riscos e benefícios, hoje em dia tem se visto que os riscos são muito maiores do que os próprios benefícios. Temos então uma projeção daquilo que foi feito nesse sentido, e nós temos contato com tratamentos alternativos. E os tratamentos alternativos têm tido um excelente êxito e têm minimizado a exposição dos pacientes a esses riscos do sangue. Dá para o senhor explicar quais são esses alternativos? Sem dúvida. Nós temos tratamento alternativo baseado praticamente em dois pontos. Dispositivos cirúrgicos, onde equipamentos foram elaborados para minimizar a perda de sangue. Por exemplo, nós podemos citar o caso do Cell Saver ou a Transfusan, que são aparelhos que captam o sangue onde está tendo uma hemorragia. Eles aspiram o sangue da cavidade, por exemplo, num processo hemorrágico. Ele é captado para uma bolsa, filtrado, heparinizado e reinfundido no paciente. Esse sangue coletado, então, é reintroduzido no paciente em circuito contínuo, como se fosse, por exemplo, uma extracorpórea. Isso tem minimizado bastante a perda sanguínea e tem facilitado a manutenção da volemia do paciente. Outros dispositivos também têm sido elaborados, também com minimização do risco por uma transfusão. Aparelhos outros, como o Cell Saver, aqui no Brasil, nós já temos comercializado, já está sendo vendido aqui no Brasil, e alguns hospitais de São Paulo já tem. Aqui em Sorocaba ainda não tem nenhum hospital com o Cell Saver. Nós temos o Transfusan. O Transfusan é um aparelho mais simples, ele não lava as células sanguíneas, mas ele é totalmente coberto pelo INSS. O INSS paga esse aparelho totalmente, quer dizer, não tem gasto nenhum para o paciente. Doutor José Henrique, bom dia. Não existe nenhum caso, ou em nenhum caso, não existe uma obrigatoriedade de transfusão de sangue. Não existe nenhum caso registrado em que a única maneira de se salvar a vida do paciente tenha sido ter que fazer uma transfusão de sangue, esse paciente ter que receber sangue, doutor? Na verdade, a gente desconhece o nosso organismo. Existem relatos, isso publicados em jornais e revistas médicas de renome internacional, que mostram que a taxa sanguínea pode ser tão baixa quanto 1,4
de hemoglobina. E isso se falar isso para qualquer médico, ele sabe que isso é uma taxa muito baixa realmente. E esse paciente foi submetido à cirurgia, foi estancado, a torneira aberta, vamos dizer assim, para ficar fácil de entender, e saiu com vida, saiu bem, sem a necessidade de utilização do sangue. Bastou a oxigenação. Então a gente não sabe, a gente desconhece o potencial que o organismo tem. Na verdade, o que se pode dizer é que o tratamento alternativo, desde que instalado precocemente, desde que você tenha um bom conhecimento da área médica, da parte médica, você consegue tirar o paciente. Se com o sangue você pode tirar, com o tratamento alternativo você também pode tirar. Essa taxa, essa baixíssima, como o senhor disse, taxa de hemoglobina de 1,4, onde não foi necessário sangue, apenas a oxigenação, como é que foi feita essa oxigenação para que os ouvintes possam ter uma ideia de como é que funciona isso? Então, essa oxigenação nessa taxa de 1,4, como é que é feito isso sem sangue? Como é que isso é feito? Qual é o recurso utilizado? Nesse caso específico, o que aconteceu foi uma senhora que tinha uma placenta prévia, foi feita uma cirurgia e ela teve um sangramento. Depois foi necessário fazer uma nova cirurgia, fazer uma esterectomia para estancar a causa do sangramento. Logo em seguida, ela foi colocada dentro de expansores de volumes do plasma e também em oxigenação. Nesse caso em particular, foi colocada numa câmara hiperbárica, onde ela recebeu oxigenação sob pressão. Certo. Essa expansão de plasma, isso não tem nada a ver com sangue. Esses expansores, eles são basicamente o que, doutor? O expansor de volume do plasma são soluções com proteínas, são soluções coloidais que elas são ávidas pela água e elas aumentam esse volume do plasma. O plasma é um dos componentes do sangue. Então ele aumenta esse volume. Então, aumentando o volume, aumenta o volume circulante e mantém a pressão do paciente. Doutor Henrique, pelo que dá para se entender de forma clara, isso significa que, no caso, os expansores alternativos do volume do plasma, eles substituem o sangue justamente nesse campo. Quer dizer, isso indica que o sangue, ele entra só como expansor do volume do plasma? Na verdade, Ringo, o sangue, ele serve como um aumento do volume circulante, evidentemente, mas ele perde muito da sua capacidade normal quando é estocado. Então o sangue, por exemplo, é conservado no citrato de sódio. Esse sangue... Oxigenação? Pois não? Não seria o caso, porque a função do sangue numa transfusão, qual é primariamente? Sim, a oxigenação, sem dúvida. A oxigenação é levar o alimento para os tecidos. Agora, existem soluções que são alternativas que também fazem. É o caso do Oxigel, por exemplo. É uma solução sintética, não tem nada a ver com o sangue, e que também oxigena. Então ela tem a mesma função. Então você está oxigenando o tecido e ao mesmo tempo está evitando que o paciente se exponha a risco. Pelo que pude entender também, o senhor falou sobre algumas doenças que podem ser transmissíveis, né? Isso significa, por exemplo, que a transfusão de sangue pode levar a câncer, a outras doenças que provoquem a morte? Na verdade, Ringo, o sangue, ele é um tratamento de altíssimo risco. Você tem o seu tipo de sangue específico, todo mundo tem o seu sangue individualizado, cada um tem um sangue diferente do outro. O mínimo que você vai ter quando você recebe uma transfusão é um processo alérgico por causa das imunoglobulinas. Agora, as doenças são sabidamente transmitidas pelo sangue. Sabe-se hoje que a malária é mais transmitida pela transfusão do que pelo próprio veículo transmissor normal. Então, a AIDS hoje em dia, em São Francisco, uma população de aidético muito grande, de cada 15 pessoas uma tem AIDS. Aqui em Santos, uma a cada 50. Quer dizer, então o sangue realmente está se tornando algo de extrema preocupação. E o sangue carrega realmente essas doenças para outras pessoas. E o problema é que você não tem um controle eficiente. Em nenhum lugar do mundo você pode dar um sangue seguro. Não existe isso. Porque existe a janela imunológica, onde você recebe, por exemplo, um sangue de um paciente que teve contato, por exemplo, de risco, um contato através de drogas ou homossexualismo, qualquer coisa assim,
e ele apresentou a infecção pelo vírus. Até ele desenvolver essa qualidade de resistência no organismo e apresentar no laboratório a positividade do exame, esse período de tempo, que em média dura 6 meses, é chamado janela imunológica. Essa janela imunológica, o sangue dele está normal e ele está contaminado. Se ele lhe der transfusão nessa ocasião, ele passa para o paciente seguramente. Joel Robson, agora nós vamos ver a participação aqui do Pedro Calvati, que eles vão informar os ouvintes da Líder FM quais são a participação deles na comissão de ligação médico-hospitais. O objetivo dessa comissão de ligação com médicos e hospitais é cooperar. No nosso caso, nós queremos evitar confrontações, publicidade indesejável e ajudar a equipe médica em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, ajudando inclusive o nosso irmão, que no momento possa estar hospitalizado, dando a ele todo o suporte, tanto emocional, como também ajudando a equipe médica a encontrar as alternativas que porventura sejam necessárias. Mas é claro que a gente não pode se furtar a citar o caso daquele menino, o Cleison, que acabou morrendo porque ele passou por uma operação bastante delicada, meia hora após ter sido submetido a essa cirurgia, ele veio a falecer, mas houve uma discussão de mais ou menos uns 90 dias entre a mãe dele, que era testemunha de Jeová, e os médicos, e uma briga que foi parar na justiça sobre transfusão de sangue no garoto, que os médicos diziam que seria necessária ou não transfusão. E aí, depois de 90 dias dessa discussão toda, o garoto acabou morrendo. Eu gostaria então de uma colocação, de uma posição do Dr. José Henrique Siqueira sobre esse fato. Joel, na primeira parte da sua pergunta, você falou a respeito de outros métodos que talvez estivessem transmitindo a doença. Em todos eles, você citou, existe uma microtransfusão de sangue. Quer dizer, o sangue é o responsável realmente pela transfusão. A promiscuidade sexual vai transmitir a AIDS se houver uma microtransfusão. 1/1000 de milímetro cúbico de sangue é suficiente para transmitir a AIDS. Então, tanto na seringa, como na relação, como em qualquer outro meio, vai ter que ter uma microtransfusão para poder transmitir a AIDS. Então, a transfusão é a responsável pela AIDS em todos os casos. Com relação do menininho, o Cleison, eu tenho aqui comigo a Gazeta do Povo, o Jornal de Curitiba, onde mais profissionais falam a respeito do que aconteceu. E, na verdade, o que aconteceu com esse rapazinho, com esse jovenzinho, foi algo lamentável mesmo. Os próprios médicos da cidade, aqui no caso do cirurgião cardíaco, Dr. Randas Batista, do Hospital Angelina Caron, lá de Campina Grande do Sul, lá de Curitiba, ele vem tecendo comentário a respeito disso, e um comentário que eu achei bastante oportuno. Ele tece críticas com relação ao cerceamento dos direitos da mãe, limitaram os direitos da mãe. Quer dizer, impediram que a mãe escolhesse o melhor para o seu filho. Esses médicos de lá, no caso do Hospital Pequeno Príncipe, lá de Curitiba, eles impediram que a mãe buscasse um tratamento alternativo. Em São Paulo, no Hospital Beneficência Portuguesa, os médicos teceram comentários sobre a cirurgia, mostraram que ela era possível ser feita em 2 tempos, minimizando assim o ato cirúrgico e minimizando a perda sanguínea. E existem vários tratamentos realizados em crianças com essa mesma patologia por esses médicos da Beneficência. Inclusive, eles fizeram uma entrevista na televisão, publicaram isso, e os médicos de lá não aceitaram a transferência, a remoção da criança para cá. E o que aconteceu foi esse lamentável incidente, onde o médico não aceitou a opinião da mãe, desconsiderou o que a medicina está fazendo, e aconteceu no que aconteceu. Isso é realmente lamentável. Não estamos aqui querendo criticar o médico. Sem dúvida, o que ele fez foi um tratamento. Mas existem outros tratamentos alternativos, e é isso que nós estamos empenhados em propagar para outras pessoas. Mas, doutor Henrique, entre o risco de se contrair uma doença, independente da AIDS ou qualquer outra doença, e o risco de morrer por falta de sangue, não seria melhor correr o risco de contrair uma doença, mas continuar vivo? Por exemplo, pode se tratar de uma doença como hepatite, mas não pode se tratar da morte. Não seria o caso de optar pelo mal menor, pela transfusão?
Existiria alguma coisa assim nesse sentido se não existisse um tratamento alternativo. O tratamento alternativo é de qualidade, é um tratamento eficiente e as estatísticas mostram a respeito disso. Todo paciente tratado com tratamento alternativo tem tido um bom resultado. A taxa de mortalidade no tratamento alternativo é semelhante ao tratamento convencional com o sangue. Quer dizer, não é que ele faz milagres, mas ele tem a mesma porcentagem de chance do que o sangue. E você evita de estar levando o paciente a um determinado risco. Milagre parece que o sangue também não faz, porque o Gleison recebeu também a transfusão de sangue. Se fosse salvador de vida, ele teria sido salvo, é isso? Exato, não tem dúvida. Mas eu acredito que ele teria uma chance muito maior se ele tivesse feito a cirurgia, como foi salientado pelo Hospital Beneficência Portuguesa. Pedro Calvati quer dar uma opinião sobre a morte do Cleison. Exatamente, nesse contexto, né, antes que saia do assunto, doutor Henrique, vamos então ser bastante claros. No que diz respeito ao tratamento do Cleison, por exemplo, ou qualquer outro tratamento ou situação em que nós, como pessoas, possamos estar envolvidos. Existe a limitação médica, não existe? Quer dizer, um médico ele pode chegar até uma altura e fazer um tratamento sem sangue. Outro pode chegar numa altura bem menor, no caso, e não poder se usar ou se valer desse tratamento sem sangue. Isso acontece, não acontece? As limitações, o médico, como qualquer outro profissional, ele sabe até onde ele pode chegar. E eu acho que no caso do Brasil, existem muitos médicos que não podem chegar a um tratamento sem sangue. Seria esse o caso ou não? Na verdade, existe uma falta de divulgação de tratamento alternativo. E poucos médicos têm noção a respeito do que se pode fazer nesse esquema de tratamento alternativo ao uso do sangue. Então, talvez uma conscientização maior tanto de dispositivos como de medicamentos que são utilizados atualmente para evitar uma transfusão, talvez fosse por aí que a gente deveria bater e conscientizar mais essa classe que está um pouco ainda confiante no uso do sangue. É um tratamento, evidentemente, hoje se sabe que determinadas patologias você usa o sangue, mas nessas patologias que você usa o sangue, a gente percebe atualmente, Ringo, que os riscos que o paciente está sendo colocado e os problemas subsequentes à transfusão são muito grandes. Por exemplo, paciente com câncer, por exemplo. Vamos supor, a pessoa está com câncer, ele vai fazer uma cirurgia. Se ele tomou sangue, a chance desse sangue recidivar, quer dizer, de voltar novamente, é muito maior no paciente do que não foi transfundido nada. Então a chance de voltar a apresentar a patologia prévia é muito maior do que se ele não tivesse tomado. Quer dizer, além do risco, ainda diminui a resistência do organismo. Seria bom frisar o seguinte: quando uma testemunha de Jeová diz nenhum sangue, ela não está querendo dizer nenhum tratamento. Perfeitamente. Nós não aceitamos sangue, mas aceitamos outros tratamentos alternativos, conforme o Dr. José Henrique Silveira colocou. Outra coisa também que eu queria colocar é que nós não lutamos pelo direito de morrer. Nós lutamos pelo direito de escolher. Isso é um direito sagrado que a Constituição nos dá e que todo cidadão deve lutar por ele. Concorda? Claro. Então, voltando aqui ao caso do garoto Cleito, suponhamos que você fosse o pai do garoto. Sim. Nessa ocasião. Sim. E o médico lhe assinasse a possibilidade de uma transfusão de sangue. Perfeito. Veja bem, você teria direito a escolher outro tratamento, visto que na própria cidade de Curitiba haviam hospitais e médicos que também se colocaram à disposição para fazer a cirurgia sem sangue. Claro. Então essa mãe tinha todo o direito de escolher o tratamento. Agora, o que ocorreu? Quando essa mãe escolheu o tratamento sem sangue, o médico do Hospital Pequeno Príncipe, que parece que não é pequeno só no nome, né? Ele cerceou o direito dessa mãe. A perda de tempo que você acabou de citar, citou muito bem, não foi por parte da mãe. Porque se tinha outro médico disponível para fazer a cirurgia na ocasião que o garoto tinha condições, por que o médico impedir que essa mãe levasse o seu filho para aquele outro médico para que aquele outro médico fizesse cirurgia? Estaria esse médico com medo de ficar agora achando que talvez outro tenha mais capacidade que ele? Ele deveria sim deixar que a mãe levasse seu filho para que aquele outro médico fizesse a cirurgia. Então, se houve perda de tempo, não foi por culpa da mãe,
mas foi sim por culpa do hospital que segurou a criança. Tanto que foi preciso a mãe entrar com recurso via judicial. Aí, como ele mesmo declarou no jornal Folha da Tarde, eu poderia até ter liberado a criança, mas visto que a mãe entrou com recurso judicial, eu também entrei. E, infelizmente, para o garoto e para a família do garoto, foi dado ganho de causa ao hospital. Só que o que ocorreu? O garoto não teve tempo hábil, porque aí pegou uma infecção pulmonar, se não me engano, e no fim acabou dando o que toda a imprensa está sabendo. O garoto tomou uma transfusão de sangue e acabou morrendo. Interessante que, se fosse num país de primeiro mundo, isso jamais ocorreria. Porque em outros países como Estados Unidos, Canadá e países mais avançados que o nosso, essas coisas não ocorrem mais. E tanto que o tratamento alternativo é uma realidade, que eu tenho aqui em mãos, é uma pena que nós estamos na rádio e não numa televisão, para mostrar que hoje, nos países mais avançados, já se divulga, até mesmo através de prospectos, tratamentos médicos alternativos com uma forma de propaganda para atrair pacientes que querem tratamento de melhor qualidade. Entendeu? Então, quando você está pedindo um tratamento sem sangue, na realidade você está pedindo o que tem de melhor na medicina. Porque, conforme foi bem enfatizado, e qualquer pessoa que leia um pouco sabe disso, tratamento médico com sangue é um tratamento de alto risco. Por isso que as Testemunhas de Jeová confiam na medicina e confiam também de que a posição que elas adotam mediante a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a posição mais favorável, a melhor posição que alguém poderia adotar. Tratamento médico de melhor qualidade, e esse tratamento médico de melhor qualidade inclui tratamento médico sem uso de sangue ou hemoderivados. Para impedir que o médico faça a transfusão de sangue, o médico, por seu lado, na sua obrigação, na sua estreita obrigação, no cumprimento do seu dever de tentar salvar a vida, vamos dizer, o dever do médico é salvar a vida, o dever do médico é tentar salvar a vida, porque se não for possível também não vamos aí criticar os médicos. Então, o médico, um momentinho só, o médico no seu dever de salvar a vida ou de tentar salvar a vida, ele optou por aquilo que talvez para ele fosse o mais lógico, para ele fosse o ideal, que era fazer essa operação, tá certo? Então, respeite-se a colocação da mãe, mas respeite-se também a colocação do médico como a autoridade ali no momento para tentar salvar a vida do garoto. Pelo menos é isso que passa pra gente. Vamos respeitar a opinião da mãe, mas vamos respeitar também a opinião do médico. Se o médico não deixou que o outro médico examinasse ou se causou todo o problema, essa é outra facção, é outra parte da história. Mas a questão primordial ali era que o médico colocasse, vamos fazer com transfusão de sangue ou nós não vamos fazer com transfusão de sangue, que foi o que a mãe acabou impedindo, sem criticar a mãe também pela sua convicção religiosa. Antes de mais nada, viu, senhor Pedro Calvache, o que o Joel colocou aqui, para elucidar, no caso, a opinião pública, eu queria fazer uma colocação também e ter, daí sim, a sua colocação sobre o assunto. No caso, deve-se respeitar o direito da mãe e deve-se respeitar o direito do médico. A mãe, no caso, está na posição de paciente. E o professor Christian Gauderer, no livro Os Direitos do Paciente, na página 43, eu tenho em mãos aqui, ele diz assim: o paciente tem o direito de recusar tratamentos, medicamentos, intervenções cirúrgicas, se assim optar, se estiver em pleno gozo de suas faculdades mentais. Como o caso da mãe, ela não estava louca. Foi comprovado isso, né? Cabe ao profissional informar em detalhes sobre as vantagens e desvantagens dessas escolhas, o que o médico não fez. Então vamos deixar a paixão ou, no caso, a crítica de lado, vamos para a razão. O médico não fez isso. Isso eu estou dizendo com base aqui, não na minha crença ou na minha posição, mas sim no livro do professor Christian Gauderer, Os Direitos do Paciente, página 43. Cabe ao profissional informar em detalhes sobre as vantagens e desvantagens dessa escolha. O doutor Henrique Silveira falou que a classe médica em geral, por falta de uma publicidade, não sabe disso em geral, então que dirá mais a classe leiga. O paciente deve assinar que foi informado dos riscos e que assume plena responsabilidade por sua decisão. Diante desse livro que o Christian Gauderer assina, Os Direitos do Paciente, pela posição que foi colocada, deve-se respeitar o direito do médico e deve-se respeitar o direito da mãe. Parece que quem perdeu aqui foi o médico. É isso, Pedro Calvache?
Eu gostaria de responder ao nosso amigo Joel. Ele colocou uma situação aí que não foi o caso do garoto. A cirurgia do garoto era uma cirurgia eletiva, tanto que o garoto já estava hospitalizado nesse Hospital Pequeno Príncipe desde abril. Então, falando assim, de modo bem claro, não era uma sangria desatada. O médico teve muito tempo para meditar e analisar a situação. Tanto que quando ele acenou com a possibilidade de uma transfusão, imediatamente já haviam hospitais que estavam disponíveis para operar o garoto sem sangue. Então essa colocação que o Joel fez é irrelevante. Ela não procede. Porque não era o garoto não estava assim correndo um risco iminente de vida. Mas ele estava assim hospitalizado e poderia ter feito a operação sem o uso de transfusão de sangue. Então, no caso, a colocação do Joel não procede. Mas e o médico, então, senhor Pedro? Veja bem, qual é a situação do médico nesse caso? Muito bem, então agora vem a resposta a essa sua pergunta. Quando você procura um profissional para tratamento médico, você procura para que ele lhe trate, não para que ele seja seu dono. Isso é um detalhe importante, porque a consciência do paciente está acima de tudo. Aliás, a consciência, o próprio Papa João Paulo II colocou algum tempo atrás, que ela está acima de todos os bens, inclusive acima da própria vida. Quando alguém lhe viola a consciência, ele lhe viola tudo aquilo que você tem de mais precioso, que é o dom dado por Deus de você exercer domínio sobre o seu próprio corpo. Então, no caso desse garoto, visto que havia tratamentos alternativos, certo, jamais a vaidade de um profissional deveria tolher o direito da mãe de escolher. Porque o que foi feito aí foi um cerceamento da consciência da mãe. A mãe simplesmente estava lutando pelo direito de escolher. Porque se você vai no médico e o médico fala para você, olha, nós temos que extrair o rim do seu filho, será que você não tem direito de procurar um outro médico para saber se isso realmente procede? Claro. Ou você simplesmente vai deixar o médico retirar o rim do seu filho? Não, lógico que não. É claro que não. Você vai escolher, é um direito que lhe assiste. É um direito que me assiste de escolha, sim. Certo, então veja bem. Não. Isso, o fato do médico falar que vai extrair o rim do seu filho, uma colução, uma utopia que nós estamos colocando aqui, uma ilustração, certo, não quer dizer que você, já que eu levei para o médico, ele tem todo o direito agora de fazer aquilo que ele acha ser correto. Não, você simplesmente vai num outro médico, vai procurar outros recursos para ver se essa informação desse médico realmente procede. Nós gostaríamos de colocar aqui, Joel, que as testemunhas de Jeová, elas não são adeptas a curas pela fé. Nós, realmente, quando estamos doentes, procuramos os médicos, somos um povo bem informado, e infelizmente a maioria das pessoas não sabem, muitos porque não querem, não procuram saber, mas nós na realidade somos um povo bem informado. Quando nós trazemos informações aos médicos, nós trazemos informações abalizadas. Para você ter uma ideia, Joel, a Sociedade Torre de Vigia pesquisa por mês 3.600 revistas médicas, as maiores do mundo. Então aquilo que nós colocamos às pessoas, a classe médica em geral, são informações fidedignas e de alto teor científico. Nós não levamos ali placebos, mas levamos o que tem de mais moderno na medicina. Certo, entendeu? certo. Então, na realidade, quando nós falamos sobre um tratamento médico alternativo, nós falamos com conhecimento de causa. Entendeu? Veja bem, senhor Pedro, deixa eu colocar aqui também, ser bem claro quanto à minha posição. Embora não faça parte da religião Testemunha de Jeová, embora nada tenha contra nem Testemunha de Jeová e nem qualquer outra religião, a consciência do médico que queria de alguma forma salvar a vida desse menino e que optou pelo tratamento com transfusão de sangue, que também é um direito que ele tem de optar. Não, olha, transfusão de sangue, ele tem o direito de sugerir o melhor, o que ele acha que é melhor, e a mãe tem o direito de recusar, que foi o caso que aconteceu com a mãe do menino. Ela recusou, só uma colocação, João, usando o seu direito de recusar, e o médico colocou usando o seu direito de sugerir
o tratamento. Exatamente, só que pelo que eu entendi, e o Brasil inteiro pôde acompanhar, parece que o médico não sugeriu, porque quando outros médicos tiveram, no caso, se mostraram dispostos a atender o pedido, a solicitação da mãe, porque quem escolhe é ela, não o médico, parece que ele quis impor e não sugerir, isso tem que ser dito. Agora eu gostaria de um comentário sobre um de vocês, ou da Colina, no caso da Comissão com Ligação de Hospitais, ou do Dr. Henrique Silveira, sobre esse livro, Os Direitos do Paciente, até que ponto eles são atendidos ou são atendidas essas especificações aqui do livro, quando diz que o paciente tem o direito de recusar tratamentos, medicamentos, intervenções cirúrgicas, se assim optar, se estiver em pleno gozo de suas faculdades mentais. Eu gostaria, doutor Henrique, no caso do senhor, até que ponto isso é respeitado? Parece que no caso do Cleison, ou da mãe do Cleison, não foi respeitado isso. Isso deve ou faz parte da Constituição, ou até que ponto a Constituição ajuda, não a testemunha de Jeová, o paciente em geral, todos nós podemos ser, né? Até que ponto isso fica a nosso favor? Se você for analisar bem, Ringo, você vai perceber nesse caso do menino Cleison que foi limitado realmente esse direito do paciente. Então é um direito que todos têm, mas nem sempre ele é respeitado, como infelizmente aconteceu nesse caso. O professor Marcos Segre de São Paulo também é professor de deontologia, e ele salienta a respeito desse ponto e colabora, né, nesse sentido de divulgação dos direitos que o paciente deve ter. E é um direito que deveria ser respeitado, mas infelizmente não é isso que acontece em grande número de casos. Ok, agora o que diria no caso uma pessoa que que trabalha com o sangue? O que diria um hematologista ou uma hematologista sobre o caso? Vamos ver então o depoimento. Nós fomos escolhidos o depoimento de uma hematologista e fizemos uma pergunta bem profunda no que diz respeito a esse tema. O nome dela é a doutora Zelita da Silva Souza. Ela é hematologista e professora da Faculdade de Medicina de Santa Catarina. E quando perguntada, veja o que ela respondeu sobre esse tema. O que a senhora pensa do assunto, no caso da Testemunha de Jeová, sobre a recusa de sangue? Até que ponto isso implica em benefício ou malefício? Eu acho que isso é uma proteção. Elas estão protegidas e as testemunhas de Jeová são pessoas muito idôneas. Quando a gente trata com elas, tem prazer, porque são pessoas alegres que querem viver. Não são pessoas desiludidas da vida. Então isso eu acho que é um estímulo para o médico tentar satisfazer a sua solicitação. Muito obrigado. Muito bem, então tivemos aí a palavra, né, da doutora Zelita, ela que é hematologista e também professora da Faculdade de Medicina de Santa Catarina. E também ao médico cirurgião, doutor José Henrique Silveira, pela participação de vocês, e damos agora um minuto, no caso, para as considerações finais por parte de vocês. Então, o Henrique falando, com relação a esses médicos hematologistas, Rengo, tem um ponto interessante que o Dr. Gastão, conselheiro do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, salientou. Ele é hematologista e ele comentou o seguinte, que todo hematologista se sente, de uma certa maneira, pouco procurado nesse sentido com relação ao uso do sangue. Quando um clínico, por exemplo, o clínico geral vai transferir um paciente com suspeita de apendicite, ele faz uma carta para o cirurgião e ele coloca, olha, peço que você avalie para ver se tem necessidade de operar ou não. O cirurgião é que vai dar a palavra final. No caso da hematologia, não acontece isso. As pessoas prescrevem o sangue sem a consulta com o hematologista. E o professor Gastão, ele mostrou-se realmente chateado com esses dados e salientou que a maior parte das transfusões de sangue são dadas desnecessariamente. Se o hematologista tivesse visto, certamente ele não teria dado. Agora quem vai falar é José Carlos Siqueira. A propósito, quando você falou da hematologista, Ringo, gostaria de dizer o seguinte: o Dr. Celso Carlos de Campos Guerra, presidente do Centro de Hematologia de São Paulo, ele também fala no livro Doenças Transmissíveis por Transfusão. E ele diz o seguinte: apesar de se investir muito mais nesta área, é importante que os médicos saibam que não há transfusão isentas de riscos. Isso dito por um hematologista. Eu quero, finalizando, agradecer a oportunidade que você nos dá de esclarecer ao público ouvinte da Líder FM esta palestra que nós tivemos aqui, e nós nos colocamos à sua inteira disposição para quantas vezes quiser. Agora as finalizações finais de Pedro Calvati. Eu queria agradecer a oportunidade que a Rádio Líder nos concedeu esta manhã, e eu gostaria de deixar claro ao nosso amigo Joel
que aprendemos a querer bem, visto ser uma pessoa muito educada, uma pessoa muito fina, que o debate que nós tivemos aqui não foi um debate contra pessoas, mas foi um debate de ideias. Claro, então, o Joel talvez tenha ideias profundamente arraigadas e o nosso objetivo é esclarecer quais são os nossos conceitos. Com isso, nós queremos estreitar os nossos laços de amizade e nos colocar à inteira disposição da líder para futuros encontros, futuros debates como este, porque isto realmente traz um esclarecimento maior a todo o público, pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de ter contatos conosco. Então, vocês sempre estejam à vontade quando precisarem de alguma informação e procurem saber das testemunhas de Jeová o que elas realmente pensam sobre o assunto, porque se nós formos ouvir de pessoas que talvez não nutram simpatias com respeito à organização da Assembleia de Jeová, talvez essa resposta possa vir deturpada, confundindo com isso a opinião pública.